Mas a pergunta vai continuar a cada domingo: quem realmente era Jesus? Um simples carpinteiro ou algo mais? E hoje eu queria convidar você a abrir lá em Mateus capítulo 11. Poderia esse carpinteiro nos dar o que ele oferece? Descanso para as nossas almas? Quem realmente pode dar descanso para as nossas almas? Um grande mestre, um grande filósofo, um grande psicólogo, o maior líder que já pisou na terra? Um homem extraordinário, um revolucionário, poderia dar descanso para as nossas almas? É uma pergunta que eu quero fazer essa noite. E nós vamos ler em Mateus capítulo 28, capítulo 11, verso 28 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Jesus nos faz um convite, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito bem, gente, estamos aqui, Mateus capítulo 11. O que estava acontecendo no contexto de Mateus, Evangelho segundo Mateus? Jesus Cristo, nos versos 20 a 24, ele vai nos falar da condenação àquelas cidades que estavam com o coração endurecido por causa do pecado, e não se arrependiam mesmo diante dos milagres de Jesus. Então, você tem um contraste aqui. A palavra de Deus foi pregada, Jesus fez sinais, prodígios, maravilhas. A gente diz assim: se eu ver, se ele fizer. Muitos viram e não creram. Tá? Muitos viram e não creram. E eu vou dizer, Jesus disse que bem-aventurado não é os que veem, né, para poderem crer, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Foi o que ele disse para quem? Para Tomé, que era o maior de todos os discípulos. Ele era o mais cético de todos. Era igualzinho a mim e a você, né? Queria ver para crer. E ele estabeleceu condições. Depois que houve aquele encontro no cenáculo, quando os discípulos então contaram, Timóteo era daquele assim, um domingo faltava dois, sabe aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no? Então, ele era assim. E um domingo ele não foi. E Jesus apareceu, rapaz. Sabe, aquele domingo que você faltou, todo mundo falta um domingo, né? Eu sei como é que é. Eu já fui membro de igreja também, né? Tem futebolzinho, 7 horas da noite, estou lá soltando rojão, né? Aquele churrasquinho de família, tomei uma ceva a mais. Eu não vou no culto de olho vermelho, de bafão, né? Então, eu sei como que é, meu irmão. Estou faltando aqui coisa que não acontece, né? Aquele domingo que você quis esticar um pouquinho mais o soninho, que você comeu uma feijoada, né? Que apareceu uma atividade diferente, você não foi no culto. Naquele domingo, que você não foi no culto, foi o melhor domingo do ano, sabia? E para você foi pior, porque você perdeu, né? Eu vou contar para você. É assim que acontece toda vez, viu, gente? Vou contar o segredo. Tomé não foi no culto. Tomé não participou, não experimentou a bênção de Deus aquele domingo. E foi bênção, porque Jesus entrou ali naquela reunião e mexeu com todo mundo, impactou a vida de todo mundo, levantou o ânimo. Eles estavam desanimados, fechados, com medo, sabe? Sabe quando a vida da gente vai perdendo o sentido, a razão, a gente começa a andar num limbo, começa a patinar. Eles estavam assim, trancados. A Bíblia diz que eles estavam trancados com medo das autoridades, do que poderia acontecer com eles. Eles lá, fechados, e agora, ó vida, né? Parece a gente às vezes, né? Desanimado. Jesus entrou naquela reunião, mexeu com a vida deles, levantou o ânimo deles, né? Desafiou eles, e deu a bênção deles, para eles, aquele dia, naquela reunião, de paz seja convosco, e abençoou. Foi um encontro maravilhoso. Aí no domingo seguinte, Tomé aparece. Aí os discípulos lá animados: Tomé, você não sabe como foi bom demais, Jesus esteve aqui. E aí ele pergunta assim, ele diz, né? Se eu não ver, né, o furo na mão lá, os cravos, se eu não tocar no lado dele, se eu não tocar nele, se eu não ver e não tocar, ele não queria só ver, viu? Ele era daquele assim, eu tenho que ver, mas pode ser uma ilusão de ótica, né? Eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que
aí eu não vou crer. Então ele decidiu não crer. Então, meu querido, deixa eu contar para você nessa introdução. Pessoas andaram com Jesus, viu Jesus fazer sinais, prodígios, milagres. Cidades inteiras viram isso. E continuaram com o coração duro. Porque o que nos impede de ver, não é que teve um sinal a mais, um sinal a menos. Porque tem gente que Deus fez milagre na vida da pessoa e não muda. Não muda. É lá dentro, gente. É o coração aberto. É o coração aberto para ouvir o que Ele tem para dizer. É abrir e entregar. É ouvir o convite e responder, corresponder a esse convite. Então uma cidade inteira, gente. Lembrando da ilustração de Tomé, uma pessoa, preciso ver para crer. Teve uma cidade inteira que viu e não creu. E Jesus então vai dizer lá no verso 20 a 24, essa tragédia que aquela cidade, olha aí, o capítulo 11, verso 20 a 24, quando Jesus diz assim, olha, ele diz assim, ai de ti, verso 21, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se operaram, a muitos elas teriam se arrependido, né? E com panos, com sacos de cinza, pedido perdão, se voltado para Deus. E aí ele diz assim, olha, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu? Aí ele diz, até o Hades descerás, porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Cafarnaum teve um milagre extraordinário, foi quando Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo, e coração duro não aceitaram. E Jesus fala assim, olha, se até lá em Sodoma e Gomorra tivesse feito os sinais que essas pessoas viram, eles teriam reconhecido, crido, aceitado. E aí então, depois dele colocar esse contraste, né, das pessoas que viram e não creram, aí ele vai dizer no verso 25 que a salvação foi ocultada aos sábios e entendidos e foi oferecida aos pequeninos. É por isso que ele diz assim, naquela oração extraordinária, verso 25, Jesus então falou dizendo, graças te dou, ó Pai, uma oração, hein, gente? Senhor do céu e da terra, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios entendidos. Cidades inteiras, gente, mas revelou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aí depois ele encerra dizendo, verso de número 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E assim Jesus encerra esse capítulo, trazendo esse grande convite para todos nós. Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados. Isso é um convite, é feito para mim e para você essa noite. Quem poderia fazer um convite como esse? É extraordinário, meus queridos, quando no capítulo de número 25, Jesus diz assim, vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse convite é feito novamente. Primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse convite. Esse convite, meu querido, foi feito a todos que estão cansados e sobrecarregados. Uma coisa, vamos entender aqui o significado desse convite e a profundidade desse convite e quem realmente podia fazer um convite como esse. Será um simples carpinteiro ou algo mais? A palavra aqui para cansados, tá, é a palavra que significa alguém ferido, alguém machucado. O ferido e o abatido, que a palavra de Deus fala muito sobre o ferido e o abatido. Aqueles que se cansam, aqueles que se fatigam, aqueles que já estão exaustos. Olha, você se lembra daquela passagem de Isaías 40, que diz assim, os jovens se cansam e se fatigam. Os moços, de exaustos, caem. A experiência dessa vida, meus queridos, de caminhar, né, na nossa jornada, muitas vezes nós sentimos isso. Cansaço, é fadiga,
é quando nós estamos quebrados, cansados, exaustos, já nos prostrando. Jesus faz o convite para você que tem na sua jornada experimentado essa fadiga. Você está cansado, você está exausto. E aí, meu querido, além de cansado, você está sobrecarregado. É interessante essa ideia também de sobrecarregado. A sensação que nós temos de estar carregando algo que está acima das nossas forças. Todo mundo já experimentou isso. E a verdade é o seguinte, gente. O mundo demanda de nós coisas que muitas vezes estão acima das nossas forças. É por isso que nós ficamos emocionalmente, espiritualmente esgotados. Gente, qual que é o mal do século, do milênio, né? Do passado, e provavelmente vai ser desse? Depressão, desânimo, estresse. Nós estamos vivendo uma época em que o mundo está demandando da gente os problemas. Gente, liga a televisão, pelo amor de Deus. Você olha e fala assim, gente, o que nós estamos vivendo? O que está acontecendo com esse mundo? Está todo mundo cansado, ninguém aguenta mais. Não precisa ir longe não precisa ligar a televisão não. Dentro de casa, cada um de nós temos uma história. E a nossa história de vida mostra isso. Que muitos de nós já estamos cansados. O nosso fardo está pesado. É a sensação que nós temos de estar carregando algo assim que você não sabe mais o que fazer. E Jesus, sabendo disso, Ele faz um convite: vinde a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está se arrastando, fadiga, exausto, quase já desistindo, ponto de jogar a toalha, ou de fazer uma outra coisa, como diz popularmente aí, né? Chutar o balde, né? Tem gente que não joga a toalha, cada um reage conforme o temperamento, o espírito, o jeito de ser, né? Tem gente que não está aguentando mais, o que faz? Faz besteira, chuta o balde, fala tudo que quer e o que não devia, mas tem gente que já está jogando a toalha, desistindo. E aqui, meu querido, eu vou te falar uma coisa interessante, o contexto, porque Jesus estava falando para pessoas que eram ou pessoas muito ultra religiosas, religiosos, ou pessoas que viviam muito longe de qualquer coisa que se parecesse com uma religião. Então, está falando para dois grupos de pessoas. Pessoas que estavam sobrecarregadas e cansadas da religiosidade. Naquela época, a religião, meus queridos, ela também pesava. Ela exigia muito das pessoas. Naquela época, Jesus, ele condenou os religiosos daquela época, por causa do fardo, a palavra é a mesma, viu? Que eram colocados sobre as pessoas. Ele diz assim, olha, ele, porém, respondeu, olha, por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição? Tradição de homem, doutrina de homem, ideias de homens, que não resolve problema nenhum, que não resolvem nada dentro de nós, que só sobrecarreguem mais e mais as pessoas. E ele diz assim, olha, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo aí me honra com os lábios, os religiosos daquela época, mas o coração está longe de mim. Eles em vão me adoram, ensinando doutrina de homens, preceitos de homens. Jesus ainda vai dizer em Mateus 23, verso 4, que os religiosos, os líderes religiosos daquela época, estavam amarrando a pessoa, olha que coisa interessante, fardos pesados e difíceis de carregar, e colocavam sobre os ombros dos homens. Mas eles, esses líderes religiosos, nem mesmo com o dedo queriam movê-los. Interessante isso aí, né? E olha que ele vai dizer em Lucas capítulo 11, verso 46. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às vossas forças. Olha aí a ideia. A religião, ela pode trazer um fardo mal interpretada, mal compreendida. Ela pode ser um fardo, pode ser um peso. Ela não liberta, ela escraviza. Ela não alivia, ela oprime. Nós temos que tomar cuidado como nós estamos concebendo a religião na nossa vida. Como que você concebe? Porque a Bíblia diz claramente, Jesus fala assim, sem mim, nada podeis fazer. Gente, quem quer levar a vida com Deus, ou a religião, ou o relacionamento, a espiritualidade, sozinho, nas costas, pelas próprias forças,
vai chegar uma hora que não vai aguentar mais. É por isso que tem gente que desiste. Tem gente que, eu estou cansado desse negócio de igreja, estava levando as próprias forças. Não dá. E os discípulos estavam cansados e sobrecarregados nesse aspecto. Alguns podem estar cansados e sobrecarregados do quê? De um monte de conceito errado acerca de Deus, de expectativas erradas, de crenças erradas. É verdade. Você pode ter tido uma igreja que prega até o texto bíblico, mas a pessoa crê em outras coisas. Ela vai lá, liga a televisão e vê as promessas que estão fazendo lá, e vive numa expectativa, num sofrimento eterno, esperando coisas que Deus nunca prometeu. Ou então ela começa a criar um monte de rituais, de cumprir, de fazer coisas para receber alguma coisa. Você vê gente assim, vive assim, vive assim. É possível você estar levando uma espiritualidade nesse sentido. Eu não sei de onde você veio, quais são as origens, né, da sua religiosidade, da sua fé. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso é um fardo. Isso é um fardo que pesa. Não te aproxima de Deus, pelo contrário, afasta mais e mais de Deus. Quando o homem entra nesse caminho, dele fazer, de acontecer, para poder receber, e ele começa a entrar num esquema de sacrifício, para receber em torno, isso é um tormento para a nossa vida espiritual. Isso não traz paz, isso sobrecarrega. E muitos viviam na época de Jesus com esse tipo de fardo, cansado e sobrecarregado. Mas haviam outros. Uns eram por excesso de regras, né, vamos dizer assim, de coisas que eles tinham que fazer, e outros por falta. É possível que pessoas estejam cansadas e sobrecarregadas, sabe com o quê? Com consequências dos seus próprios atos. Nós sabemos, somos humanos, gente. Quanta coisa que eu fiz na minha vida e sofri consequência. Entende? De querer seguir meu próprio caminho, de não ouvir o conselho dos mais velhos, de não ouvir o conselho dos pais, nem dos avós, nem de ninguém, e querer se enveredar para os meus próprios caminhos e de se dar muito mal. Então eu conheço pessoas que estão sobrecarregadas, entendeu? Porque colocaram sobre ela um peso que elas não estão aguentando carregar. Ou existem pessoas que estão sobrecarregadas, porque estão carregando, elas mesmas colocaram sobre si um peso. Quem sabe você, essa noite, não se encontra sobrecarregado, porque você assumiu coisas que estão acima das suas forças. Ou quem sabe você está sofrendo consequências de decisões, de posicionamentos, de situações erradas no passado. Estou condenado, estou perdido, estou lascado, mas eu vou ver que esse problema... Jesus está fazendo um convite. Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados. Que tipo de peso que você carrega? Quem sabe é consequência dos seus erros. Eu já fiz e falei coisas que eu me arrependo até hoje. E sofro consequências até hoje, carrego. Eu quero levar até Jesus essa noite. Quem sabe você está sofrendo consequência na sua vida de coisa que você fez, de erros cometidos no passado. Temos que avaliar isso, percebe? Os dois aspectos trazem um peso e dói. Às vezes é um casamento que a gente entra por um caminho, sofre. Às vezes é uma decisão profissional, às vezes é uma decisão familiar. Às vezes são coisas que a gente faz, às vezes é o estilo de vida. Coisas que nós fazemos, falamos, que vão trazer consequência. Ação e reação. E está pesado. E agora? O que eu faço? Estou perdido, vou carregar esse problema comigo o resto da vida. Jesus está fazendo um convite, é para você. Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está prometendo alívio. Ele pode tirar o peso. Ele vai voltar atrás, o que aconteceu vai mudar. Não. Mas ele pode aliviar. Ele pode amenizar. Ele pode renovar suas forças para que você continue caminhando. Ele pode redirecionar, ajudar você e você continuar caminhando. Às vezes a gente tem que tomar decisões. É por isso que se você continuar o texto sagrado, o que ele diz? Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a ideia aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, é o seguinte, não dá para a gente carregar dois jugos. Ou a gente segue a nossa própria ideia, os nossos próprios, né, o que eu quero fazer, eu vou fazer, aconteça o que acontecer, ou eu sigo a orientação de Cristo na minha vida. Eu tenho que escolher, não dá para ter as duas.
Então, se eu estou cansado e sobrecarregado, Jesus vai aliviar, Ele vai tirar esse peso de mim. Aí eu vou ter que colocar o peso dele, o jugo dele, a orientação dele, o conforto dele, a palavra dele, a vida que ele nos dá. Por isso que ele diz, tomai sobre vós agora o meu jugo, não o seu, que você colocou, ou que alguém colocou sobre você, se você está seguindo uma orientação espiritual que não está trazendo bem nenhum para a sua vida, apenas te atormentando mais e mais. Você precisa aliviar essa carga. Aliviar, gente, é uma decisão que a gente toma. Tem um texto na Bíblia muito interessante que a Bíblia nos fala que os discípulos estavam num barco e o barco ia afundar. Você já viu essa passagem? Paulo tem um registro de um naufrágio em que eles estavam para afundar e o texto diz o seguinte, que eles deveriam aliviar a carga do navio. E aí a Bíblia nos fala então que eles pegaram, lá em Atos 27, 18, açoitados severamente pela tormenta, não está aguentando mais, e eles com a carga lá no navio. O que era mais importante, né? E eles pegaram aquela carga, a Bíblia diz, e eles aliviaram o navio, jogaram. É dura, né? Tem que tomar uma decisão. O que está pesando na sua vida? O que vai fazer o barco afundar? Você ainda está aqui hoje, porque ainda dá tempo de você aliviar o barco. Aliviar a carga. Tem que fazer uma análise da sua vida e ver o que você tem colocado dentro desse barco aí, porque o barquinho aí tá para afundar, tá para ir a pique. Ainda dá tempo. E eles viram a tempestade, viram a situação do barco, eles tinham que tomar uma decisão. Ou a gente fica essa carga e afunda com ela, ou a gente se livra dela, meu irmão. Nós vamos perder a carga de todo jeito. As situações da nossa vida, gente, que nos massacram emocional e espiritualmente falando, de tal forma que eu vou falar para você, o barco vai afundar e tudo vai junto. Ou você alivia o barco e continua navegando. É por isso que Jesus então vinde a mim, e ele diz, aprendei de mim. É uma disposição para refazer a nossa maneira de crer, de pensar, de agir. Vamos aliviar o barco. Gente, ninguém fez isso na vida. Porque se não fizer, não aguenta. Olha para a sua vida e vê aonde que o negócio está que não aguenta mais. E Jesus diz assim, alivia isso aí. Vinde a mim, eu vou aliviar. Agora, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Aqui Jesus então nos revela algo extraordinário. Essas orientações um bom mestre poderia dar. Orientações para a vida. Isso você encontra em bons livros de autoajuda, tem livros extraordinários. Augusto Cury escreve coisas extraordinárias, você tem de tudo aí hoje, né? Você pode aliviar seu estresse passeando, assistindo um filme, tomando um vinhozinho antes de dormir. Né? Não é pecado, moderação. Você pode aliviar o seu estresse de várias formas. Você pode até pegar aquele livro lá de estresse, não tem agora uma moda agora de pintar aquele livro lá? Como é que chama lá? O Jardim Secreto. Está vendendo que só lá, ó. Você vai pintando lá as mandalas lá, vai aliviando o estresse, gostoso, vai relaxando, né? Tem muita coisa que a gente, né? Os gurus da autoajuda, tem muita coisa para levar. Eu vou falar para você, meu irmão. O que Jesus vai oferecer aqui, livro de autoajuda não vai resolver. Você pode... O que tira o estresse da mulher, o que é? Cartão de crédito, né? Shopping, não é verdade, né? Nada que uma passeada no shopping, né? Iguatemi, vai lá em Ribeirão, Campinhos, né? Vai lá no Parque Dom Pedro, né? Sabe aquele parque lá? O maior shopping da América Latina, né? Um cartão de crédito, né? Zeradinho, resolve todos os problemas, né? E o que ele via estresse do homem é conta no azul. Ele olha lá, paz, ele alivia, ele fica em paz, ele dorme com a maravilha, está tudo bem, filho. O filho derruba o suco, a mãe estressa, todo mundo reclama, e o pai está tranquilo porque a conta bancária está no azul. Isso aí resolve todos os problemas da gente, né? Mas tem coisa que nada resolve. Disso que o mundo oferece, que não vamos desprezar, é bem-vindo na hora e no lugar certo.
Pode falar uma coisa. Jesus aqui faz um contraste extraordinário. Quando ele fala assim, tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Gente, o que Jesus está oferecendo aqui é algo extraordinário. É aqui que ele vai fazer um contraste. Gente, eu não sou apenas um simples carpinteiro. Eu tenho algo a mais para oferecer para vocês. A referência que nós temos à carpintaria está clara, o jugo. O meu jugo. Jesus trabalhava fazendo jugo. Sabe o que é jugo? Era aquele negócio que colocava aqui no pescoço do animal e amarrava na carroça para ele carregar. Então um carpinteiro ruim, porco, entendeu? Ele não lixava direito, ele deixava lá um monte de, como é que a gente chama lá, de farpa, entendeu? Esfolava o pescoço do animal. Chegava no final do dia, né, o proprietário lá tirava aquele jugo do pescoço, está esfolado, machucado. Assim somos nós, gente. Com esse jugo que colocaram sobre nós, quem muitas vezes numa determinada religiosidade está seguindo, o que nós mesmos colocamos sobre nós, um estilo de vida que nós estamos levando, e a gente apanha e não aprende, apanha, não aprende, apanha e não aprende. O jugo está lá ferindo, mas está sangrando, e um camarada continua, mas teimoso, né? Interessante que a Bíblia diz assim, não sejais como uma... Quem lembra? Uma mula, está na Bíblia, gente, que precisa de freio, de cabresto, porque não... Então, o carpinteiro, ele moldava, às vezes era um porco, fazia serviço de porco, feria o animal. Eu fico pensando, Jesus devia ser um excelente profissional. O jugo dele devia ser lixadinho, vernizado, forrado, com corinho assim, sabe? Quem sabe, para suave, colocava o pescoço do animal ali, encaixava direitinho assim, sabe? Maravilha! Chama aquele carro de boi, né? Que aquele jugo que põe no pescoço do bicho, sim, ele vai cantando assim. E Jesus fazia isso, gente. Durante 30 anos, Jesus talhou jugo. Era uma das coisas que Jesus fazia. Eu acho que era fama na cidade lá, onde Jesus cresceu em Nazaré, o carpinteiro, o jugo dele é suave. O jugo dele é bom. Você põe no animal que é maravilha. O trabalho trabalha que no final do dia você tira, estava limpo, ferimento nenhum. Jesus devia ter fama de ter um jugo suave. E agora ele está trazendo essa figura, né, do carpinteiro que tinha um jugo suave. Ele está falando agora, ele está falando, olha só, vinde a mim, gente, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim. Sou manso e humilde de coração. E aí Jesus fecha dizendo, e achareis descanso para a vossa alma. O texto vai revelar uma coisa aqui extraordinária. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você continuar lendo o capítulo seguinte, o que vai acontecer no capítulo seguinte? Olha aí na sua Bíblia, no capítulo de número 12, como é que começa o capítulo? O primeiro subtítulo que tem aí em cima, Jesus é Senhor do sábado. Vai um pouquinho mais para frente, aí ó, verso de número 9, o que Jesus faz no sábado? Ele cura no sábado. Sabe o que significa a palavra sábado? Sabá, descanso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando Jesus faz esse convite, logo em seguida, no dia de sábado, a Bíblia diz que ele vai ser Senhor do sábado, porque junto com os discípulos, ele vai colher espigas e vão julgar ele. Lá, o mestre Jesus está colhendo espiga no sábado. E ele disse assim, eu sou o Senhor do sábado. Mais um pouquinho para frente, ele vai curar uma pessoa no sábado. Vão dizer, lá, está fazendo religioso. Religioso que é tolado, fica vendo as regras lá, olha, está vendo, fica procurando a vida do outro, sabe, você fica lá. Aí Jesus fala assim, eu posso curar no sábado. Sabe por quê? Porque ele disse aí no texto sagrado, que ele é o sábado. Ele é o sabá. Gente, o povo lá no passado, enquanto caminhava em busca da terra prometida, eles buscavam a terra para descansar. Deus, quando criou o mundo em 6 dias, no 7º dia, ele descansou. E Jesus agora aparece dizendo o seguinte, eu sou o sábado, eu sou o descanso.
Por isso que a gente não guarda o sábado legalmente, religiosamente, no sentido que eu preciso guardar o sábado, porque Jesus é o meu sábado. É somente em Cristo que eu encontro esse descanso. E quem pode oferecer um descanso como esse? O texto está dizendo que não é qualquer tipo de descanso que desestressa dos problemas do dia a dia. Ele está falando, achareis descanso para vossas almas. E no contexto ele vai fazer duas coisas que vai realmente chamar a atenção das pessoas, que nem um mestre faria. Ele está dizendo o seguinte, eu não sou um carpinteiro somente, eu não sou um mestre somente, que nem um mestre a fazer isso, eu sou o sábado. Vinde a mim, vós todos que estão cansados, e vocês encontrarão descanso. Olha que coisa extraordinária. E essa experiência de encontrar descanso, lá em Êxodo capítulo de número 33, ele fala dessa experiência de Moisés, tá? Quando eles estavam no deserto, e aí disse Moisés ao Senhor, Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deixes saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Aí Moisés pede, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, eu rogo que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. E aí Moisés estava pedindo, intercedendo, tá? Pela bênção de Deus, pela graça de Deus, pelo descanso de Deus. Olha o que Deus vai dizer no verso 14, Êxodo 33, 14, eu vou ler, você só acompanhe. Deus responde dizendo, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Eu sou o descanso que você está precisando. E quando Jesus diz assim, olha, quem está cansado aí? Quem está sobrecarregado? Onde muita religiosidade, muitas regras na vida, onde falta de... está sofrendo consequências dos próprios caminhos, faz a sua própria ideia e segue o seu próprio caminho. Quem está cansado? Deixa eu contar uma coisa para você. Vinde a mim, porque eu sou o descanso. Quando Deus disse lá no Antigo Testamento, que a presença dele iria conosco, com o seu povo, e ele daria descanso. E Jesus está repetindo isso de novo. E ele está dizendo o seguinte, gente, eu sou o Senhor do sábado. E eu posso aliviar a sua carga e dar descanso para a sua alma. Vinde a mim. É um convite que é feito durante toda a Bíblia. Lá em Isaías, eu acho extraordinário uma passagem de Isaías 55, quando diz assim, olha, vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós que tendes, que não tendes dinheiro, não tendes dinheiro, que é um descanso que não se compra com dinheiro, tá? Tem sono, gente, que dinheiro nenhum paga, compra, adquire. Ele diz assim, olha, vocês que estão com sede, e que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi atentamente, e comei do que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Eu vou fazer convosco uma aliança. É o convite de Deus lá em Isaías, para quem está cansado e sobrecarregado. E somente Deus podia oferecer esse tipo de descanso. Todos sabiam que somente Deus poderia dizer isso. Você que está com sede, vinde, sem dinheiro e sem preço, coma e beba e descanse. É o que Jesus está oferecendo neste convite, nessa noite. Muito mais que um carpinteiro. Jesus é o Filho de Deus, que nos oferece descanso para as nossas almas. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não estou aqui para julgar que tipo de carga que você está carregando. Eu não sei se a sua espiritualidade tem te atormentado mais do que te dado paz. Eu não sei se as coisas que você pensa, crê, acha, mas eu quero dizer uma coisa, ou se, quem sabe, você está sobrecarregado, sofrendo as próprias consequências dos seus próprios atos. Mas eu te dizer uma coisa para você, Jesus está te convidando essa noite para aliviar a sua carga, porque Ele pode.
Ele é muito mais que um carpinteiro, um mestre. Ele é o nosso Sabá. Vamos fechar os nossos olhos enquanto os irmãos venham à frente para nós encerrarmos o nosso culto. Eu quero sair daqui aliviado. Não psicologicamente, emocionalmente. Eu quero sair daqui aliviado espiritualmente. E aquele peso que você já não aguenta mais, que você está sobrecarregado. Deixa eu contar para você. Aprenda de Jesus. Dê ouvidos mais a Ele. Se tem alguma área na sua vida que você precisa tomar uma decisão e lançar a carga. Se o barco está para afundar, lança. Porque fica o barco. Você fica dentro pelo menos. Quem sabe profissionalmente, quem sabe seus relacionamentos precisam de aliviar a carga. Faz uma análise na sua vida. Quem sabe você tem cometido práticas que estão só te entristecendo, te afastando de Deus, sobrecarregando a sua vida. Quem sabe é um vício, quem sabe é um sentimento que você carrega de alguém. Você tem uma mágoa. Não tem peso maior para a gente carregar do que mágoa, ódio. A boca fala que está cheio o coração. Você tem carregado isso, gente? Vou falar uma coisa, você vai afundar. Alivia essa carga essa noite. Confessa os seus pecados. E experimente o perdão de Deus. O descanso nas nossas almas. Vamos orar. Os irmãos vêm à frente. Ó Pai, nós estamos essa noite na Tua casa de oração.